Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer tê-los novamente conosco aqui e agora, neste novo tema. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Vida de oração é para todo crente? Será que ter uma vida de oração é algo que todo crente deve ter, deve procurar? Então, abra sua Bíblia aí em João capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Nós vamos ler o texto. Diz o seguinte: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Hoje, então, meus irmãos, amigos, vocês que nos acompanham, nós iniciamos uma nova série de mensagens. Desta vez com um tema muito pertinente e essencial para tudo na vida do crente e da igreja. Iniciamos uma série sobre o tema oração, baseados no livro de Gregory Friesel, com o título Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Quando falamos de oração, algumas pessoas já logo se esquivam atrás de desculpas, se justificando pelo fato de não terem uma vida de oração. Algumas dessas desculpas são bem comuns no nosso meio, tais como: eu não sei orar. Ou então, oração é um chamado e eu não fui chamado para orar. Respondendo a esta segunda, então, Madame Jeanne Guyon, que é uma pessoa assim extremamente voltada para a oração, que escreveu livros sobre a oração, ela trata esse assunto da seguinte maneira. Olha o que ela diz: todos somos capazes de orar, porém temos a ideia errada de que não somos chamados para orar. Porque somos chamados para a salvação, somos chamados para orar. A oração é o coração, meus irmãos, o âmago, a essência de um relacionamento bem-sucedido com Deus. A oração é primordial em todas as áreas da vida do cristão. O interessante é que, mesmo sabendo disso, muitos ainda insistem em não cultivar uma vida de oração constante e contínua com Deus. Estudos mostram que muitos crentes sentem que sua vida de oração é tremendamente inadequada. Você, por acaso, em algum momento já se sentiu assim? Infelizmente, a grande maioria dos cristãos da atualidade não fazem ideia do que realmente constitui uma vida de oração eficaz. Nosso objetivo com esta série de mensagens é levá-lo a experimentar uma vida de comunhão íntima e poderosa com Deus, de forma diária, mesmo tendo uma agenda carregada como a dos nossos dias atuais. Meu desejo mais sincero é que Deus lhe conceda o desejo e a capacidade de sair da superficialidade e mergulhar num extraordinário relacionamento com Jesus. Mas para que isso aconteça, alguns passos precisam ser seguidos. E o primeiro deles é que é preciso aprender a ver a oração do ponto de vista de Deus. Para nós, sempre será difícil entender de forma completa a oração se não nos apossarmos dos propósitos básicos de Deus para a oração. Uma das coisas que precisamos fazer é parar de olhar para a oração como uma forma de suprir as nossas necessidades, as minhas necessidades. Tiago nos adverte em relação a este assunto quando ele escreve lá na sua carta, Tiago capítulo 4, versículo 3, e ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A oração vai muito além do que só suprir necessidades. Ela é o principal meio utilizado para uma aproximação real com Deus.
ela também é um meio para adorá-lo, conhecê-lo e experimentarmos a transformação que só em Cristo nós obtemos. Gregory Friesel ele faz uma colocação muito interessante sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: o grande segredo da oração está em nos ajustarmos aos propósitos de Deus, ao invés de buscar que Ele se ajuste aos nossos. A fim de termos isso bem claro e bem explicado, é isso que nós precisamos entender. Deus, ele não tem que se ajustar aos meus planos, mas eu preciso me ajustar aos planos de Deus. E como uma forma de ter isso claro em nossa mente, nós vamos passar agora para o segundo passo, que é o quê? É preciso saber o que Deus quer que você obtenha através da oração eficaz. Como eu vou saber o que Deus realmente quer de mim através da oração eficaz? A oração, meus irmãos, é uma ferramenta muito poderosa, da qual muitos de nós ainda não sabem utilizar. Você já pensou assim, você colocar uma arma muito forte, vamos colocar aqui uma metralhadora, daquelas giratórias grandes, na mão de uma pessoa que nunca atirou? É mais ou menos isso a ideia que nós temos de a oração na mão do crente. Mas nós precisamos aprender a utilizar. Então vamos imaginar assim, um aparelho de celular, um computador ou outro eletrodoméstico. Quantos de vocês já leu o manual? O manual todo e sabe utilizar 100% do seu aparelho? Uma grande maioria adquire esses aparelhos modernos e sofisticados e não utilizam nem 10% de suas funcionalidades. Estou dizendo isso de causa própria. Tá? Eu também tenho aparelhos e não sei utilizar todos os recursos que os meus aparelhos têm. Este é o meu caso. Com a oração, meus irmãos, não é diferente. Por isso, nós vamos apresentar 8 resultados ordenados por Deus de uma poderosa e bíblica vida de oração. Primeiro, seu relacionamento com Ele se tornará muito mais real e pessoal. Nossa prioridade apresentada nas Escrituras é de conhecer a Deus pessoalmente e amá-lo com todo o nosso coração. Mateus capítulo 22, verso 37 e João capítulo 17, versículo 3 dizem o seguinte: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Somente através da oração se obterá esse tempo com o Salvador. E somente através da oração nós vamos ter este conhecimento, nós vamos ter este relacionamento pessoal com Deus. Porque você só passa a conhecer alguém quando você realmente tem um relacionamento. Segundo, você experimentará uma satisfação cada vez mais profunda e um discipulado transformador. Hoje é comum ouvirmos a expressão discipulado transformador de vida. Todavia, não existirá transformação sem que se tenha uma vida de fervente oração e leitura da palavra. Você quer ter uma vida transformada? Você quer se tornar um discípulo de Jesus? Você precisa falar com Ele através da oração e ouvi-lo através da leitura da palavra. Terceiro ponto que nós vamos verificar agora, terceiro resultado para se ter essa poderosa e bíblica vida de oração, é que sua capacidade de ouvir a voz de Deus será aumentada drasticamente. Faço uma pergunta para você. Você já conseguiu ouvir a voz de Deus? Já conseguiu entender Deus falando com você? Através destes passos,
certamente você ouvirá Deus falando com você. Olha o que diz o próprio texto da palavra de Deus em Jeremias, em Tiago 1:5 e Jeremias 29:13. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Todo aquele que busca ao Senhor, ele concede direção clara e sabedoria. Como declara isso o próprio Senhor Jesus, o Mestre, lá no Evangelho de João. Suas ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. João 10:27. Jesus diz, né, que as ovelhas o ouvem e o conhecem. Quando nós buscamos este relacionamento com Deus, a gente vai conhecer quando verdadeiramente Ele estiver falando conosco. O quarto resultado, então, que nós encontramos é o seguinte: o poder espiritual de sua vida e ministério aumentarão significativamente. João 14, de 12 a 14 e Atos 1:8 nos apresenta isso de forma clara. Diga-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você que é um cristão mais antigo, em algum momento da sua vida, você pode ter ouvido essa expressão: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Essa simples expressão de autor desconhecido, amplamente difundida no meio cristão, é a mais pura verdade. Infelizmente, em nossas igrejas, temos pessoas boas em muitas coisas, mas pouquíssimos são poderosos guerreiros de oração. Uma característica evidente, meus irmãos, na igreja do Novo Testamento e que fazia com que essa igreja assim se espalhasse por toda a terra é que ela era uma igreja de oração. Fazia com que essa igreja vencesse as suas batalhas diárias, vencesse a perseguição com alegria, é porque era uma igreja de oração. Ela orava mais do que qualquer outra coisa. O ministério mais praticado na igreja não era o louvor, não era o evangelismo, era a oração. Nós precisamos desenvolver uma vida poderosa de oração. E o quinto resultado que nós encontramos aqui, então, é que você experimentará um aumento drástico nas respostas às suas orações. Olha o que diz a palavra de Deus em João 15:7, que é o texto que nós lemos no início. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando há, meus irmãos, uma submissão real do discípulo a Cristo, suas orações se tornam mais eficazes e poderosas. As respostas às orações procedem de um coração puro e de uma vida cheia do Espírito Santo. Salmo 66:18 e Isaías 59, de 1 a 2. O sexto resultado que nós encontramos é que você experimentará um poder muito maior para resistir às provações, tentações e ataques espirituais. Porque o seu discernimento espiritual vai aumentar quando você ora, quando você busca ao Senhor, você começa a visualizar o mundo espiritual e a batalha que nós travamos todos os dias nas regiões celestes. 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5, diz o seguinte: pois, embora vivamos como homens,
não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha que coisa maravilhosa que Paulo nos fala aqui nesse texto. A oração, meus irmãos, é a principal maneira que o cristão tem de se proteger contra as artimanhas do inimigo, pois ela é o auxílio do cristão no vestir a armadura de Deus. A oração é a maneira essencial para se lutar nas batalhas espirituais. Quando não cultivamos uma vida de oração constante e diária, é como se lutássemos com nossas armas abaixadas ou desembanhadas ou embanhadas, deixando assim nossas defesas espirituais vulneráveis. É como se nós estivéssemos numa luta de boxe e ao invés de estarmos com as mãos frente ao rosto para nos defendermos, nós estamos com as mãos abaixadas para levarmos todo tipo de golpe do adversário. O sétimo resultado que nós encontramos então, meus irmãos, é que à medida que você aprende a orar de forma eficaz pelos perdidos, mais pessoas salvas você verá. Cada um de nós pode orar de forma eficaz pela salvação de perdidos. Basta tirarmos tempo para orar e o Senhor nos mostrará como desenvolver uma lista de oração pelos perdidos. George Miller teve mais de 50.000 orações respondidas e, segundo relatos biográficos, só 2 orações ele não viu a resposta. E você sabe por quê que ele não viu a resposta dessas 2 orações? Porque, segundo esses relatos biográficos, ele teria morrido antes delas acontecerem. E elas aconteceram, porque ele orava pela salvação de 2 amigos dele. Mas esses amigos só vieram a se converter ao Senhor Jesus depois que George Miller havia morrido. Pela oração, meus irmãos, Deus usará você poderosamente na salvação de vidas para Cristo. Desta maneira, suas orações terão um grandioso impacto na sua vida e na vida da sua igreja e da sua cidade. E o oitavo resultado de uma pessoa que busca uma vida poderosa e bíblica de oração é que você descobrirá como orar eficazmente por avivamento e despertamento espiritual em sua igreja, cidade e nação. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz para nós o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. É interessante observarmos o quanto temos o desejo de vermos mudança em nossa igreja, cidade, estado e nação, mas não sabemos orar para que isso aconteça. E quando acontece muitas vezes as mudanças, não sabemos reconhecer que isso foi resposta das nossas orações. Quando nossas orações se tornarem bíblicas e específicas, elas terão um poder muito maior. O que sabemos é que as Escrituras nos mostram, é que o mundo inteiro é impactado quando cristãos comuns, como eu e você, se tornam poderosos intercessores. O que vemos aqui, meus irmãos, então, são alguns dos mais importantes benefícios da oração. O que sabemos com toda certeza é que uma vida poderosa de oração revolucionará sua vida e seu relacionamento com Deus. Como declara o próprio Gregory Friesel,
Na verdade, na vida de oração é o na verdade, sua vida de oração é o seu relacionamento com Deus. Vou repetir. Na verdade, sua vida de oração é o seu relacionamento com Deus. Outro ponto muito importante para uma vida poderosa de oração é que é preciso ver a graça de Deus se manifestando através da oração, ou seja, do testemunho pessoal. A oração, meus irmãos, é a base para o testemunho cristão. Todos os pregadores ilustres, os grandes missionários, os pastores bem-sucedidos tiveram uma vida poderosa de oração. Este é o segredo. Este é o denominador comum encontrado na vida de todos os grandes homens de Deus que passaram sobre essa terra. Uma vida poderosa de oração. Muitas vezes queremos ver coisas acontecerem em nossa vida, em nossa família, em nossas igrejas, mas como contemplar se não temos uma vida de oração eficaz ou uma vida poderosa de oração eficaz? Se na vida não dá testemunho daquilo que pregamos, se não vivemos uma vida que mostramos aquilo que acreditamos, como nós queremos ver os resultados disso? Vejamos o conselho de Paulo, em que ele dá para nós na carta aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Todavia, o que os tornaram nobres, poderosos, sábios? Deus usa, Deus usa mesmo as coisas fracas dos crentes. Ou melhor, os crentes fracos que gastam tempo em oração fervorosa diária. Porque quando nós somos fracos, como diz o apóstolo Paulo, é que nós somos fortes. Porque se eu me sinto fraco, eu vou buscar a minha força em quem? Em Deus, o meu Senhor. Então, meus irmãos, uma vida de oração e comunhão com Deus é assim. Jesus nos apresenta no Evangelho de João que o segredo para essa vida frutífera é permanecer nele. João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Deus usa as pessoas mais comuns que aprendem a se submeter a Cristo através da oração diária. O caso é que tudo gira em torno de um relacionamento íntimo de oração com Jesus Cristo. A oração diária, meus irmãos, significativa, é a chave absoluta para o milagroso novo caminhar com Cristo. Portanto, para o cristão que busca uma vida poderosa de oração, esse é o resultado. Se nós buscamos uma vida poderosa de oração, nós vemos todos esses fatos acontecerem. Concluindo então, meus irmãos, se a oração é a arma mais poderosa e eficaz com a qual o cristão pode contar, por que então se contentar com uma vida medíocre? Hoje é dia de compreender que a oração poderosa é a vontade de Deus para todo cristão verdadeiro e que busca ter um relacionamento com seu Senhor. Mas, pastor, na prática, como seria isso? Você pode estar agora aí fazendo essa pergunta. Para experimentar então uma vida de oração poderosa, é necessário separar pelo menos 30 minutos diários. Em Cristo, você pode realizar isso. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso para nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Este é o tempo de crescermos como discípulos de Jesus.
Estamos vivendo, meus irmãos, em uma geração que necessita desesperadamente de um despertamento espiritual. Porém, ele só virá se nós, cristãos comuns, nos comprometermos em investir tempo sério em oração. Você nunca experimentará poder e crescimento espiritual completo se não tiver um tempo de oração significativo diário. Precisamos parar de nos contentar com uma caminhada superficial com Cristo, quando Deus nos salvou para experimentarmos toda a plenitude da Sua presença diariamente. Quero encerrar então, meus irmãos, com as palavras proferidas pelo próprio Gregory Friesel no seu livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Lembre-se de que você não vai aprender a orar simplesmente ouvindo sobre oração, mas orando sobre as coisas que você ouve. Eu quero terminar este momento orando com você, para que Deus, conceda a você que está nos acompanhando também ter o privilégio de desenvolver uma vida poderosa de oração. Oramos. Senhor, Pai querido, bendito, amado, glorioso Senhor. Ó Deus, nós agradecemos por tudo, Pai, todas as bênçãos recebidas sobre as nossas vidas, pelo suprir das nossas necessidades, por estar, ó Deus, caminhando conosco a cada dia. Queremos, ó Deus, chegar diante de Ti neste momento e mostrar as nossas fraquezas também. Queremos dizer, ó Deus, que necessitamos, Pai, da Tua presença em nossa vida. Necessitamos, ó Deus, de desenvolvermos uma vida mais poderosa de oração e mais eficaz. E cremos, ó Deus, e reconhecemos neste momento que só buscando um relacionamento com o Senhor poderemos desenvolver isso. E neste momento eu clamo, Deus, agora como pastor, pela vida de cada pessoa que está nos acompanhando nesta mensagem. Que estas pessoas também sintam o desejo de desenvolver uma vida poderosa de oração. E que este seja o princípio desta caminhada. Abençoa, Deus, cada vida, cada pessoa que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora. Faça, ó Deus, com que o Teu Espírito Santo incomode para que cada uma dessas pessoas possam sair do seu comodismo e também desenvolver uma vida poderosa de oração. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe desfalecer, não nos deixe desanimar, mas fortaleça-nos a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, meu amigo, você que está nos acompanhando.